Para introduzir, então, a palestra Reflexo Assistencial da Inserção de Farmacêuticos Clínicos na Equipe Multidisciplinar, eu quero apresentar a vocês a palestrante Joyce Zuckerman. Ela é farmacêutica da seção de Farmácia Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atua na Unidade de Ambiente Protegido e Transplante de Células Tronco-Hematopoéticas. É graduada em Farmácia pela URGS, pós-graduada em Administração Hospitalar e mestre em Medicina. É membro do Programa Assistencial de Células Tronco-Hematopoéticas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Longo, extenso. Não. A Joyce também é preceptora do Núcleo da Residência Multiprofissional em Saúde e membro da Comissão de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia. Atualmente diretora executiva da SBRAF Regional Sul. Obrigado, Joyce, por aceitar o convite e boa palestra. Ela é um pouco envergonhada, então, por favor, tenham paciência. Eu que agradeço aí. Bom, então, bom dia a todos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o reflexo, então, assistencial da inserção do farmacêutico, o farmacêutico clínico na equipe multidisciplinar. Para conversar sobre isso, eu vou, primeiramente, falar um pouquinho sobre o serviço de farmácia, sobre o hospital onde nós desenvolvemos essa atividade. Então, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre ele é uma empresa pública federal de direito privado, vinculado ao Ministério da Educação, onde são desenvolvidas atividades de assistência, ensino e pesquisa. E nós contamos, atualmente, com 845 leitos, com 594 mil consultas são realizadas, foram realizadas no ano de 2015, tivemos mais de 33 mil internações, contamos com mais de 500 residentes, 290 professores da URGS e somos quase 6 mil funcionários. Esses dados, então, são de 2015 do hospital. Isso para vocês entenderem o cenário no qual nós desenvolvemos a atividade. Então, o serviço de farmácia, em 2003, mais ou menos até 2010, ele era constituído de 20 farmacêuticos, ele tinha essa disposição, uma área de produção, com a central de misturas intravenosas, semi-industrial, a dispensação, a central de abastecimento farmacêutico, farmácia do CTI, e a unidade de assistência farmacêutica, que englobava o SIM, que é o Centro de Informações sobre Medicamentos, farmácia clínica, farmacovigilância, e a farmácia de procedimentos especiais. Nós éramos em torno de 6 farmacêuticos. Em 2003, nós éramos 13, depois, em 2001, nós éramos 3, quando montamos a unidade, e, logo em seguida, foram contratadas mais 2 colegas, e, assim, chegamos a 6 farmacêuticos. Então, como iniciar uma atividade assistencial no hospital, que, na época, não tinha os 845 leitos, mas tinha 700 leitos, com 5 farmacêuticos para atuar nessas áreas, entre outras atividades. Então, nós criamos, ao longo disso... Nós criamos o score de assistência farmacêutica, através do qual nós conseguimos, então, verificar as áreas de maior criticidade, e, assim, nós dispusemos os farmacêuticos, então, nas áreas críticas da UTI pediátrica, na hematologia, transplante de medula, na CTI, pediatria e oncopediatria também. Que, desde 1998, a gente já frequentava os rounds, as discussões de equipe do transplante autólogo. Já se frequentava também as reuniões de equipe na pediatria também, desde essa época. E nós montamos a unidade de assistência farmacêutica em 2001, 2002. E criamos esse score para iniciar o trabalho e saber o que avaliar nas áreas mais críticas, qual a necessidade que esses pacientes têm para avaliação. Hoje, em 2016, nós somos 50 farmacêuticos. E nosso serviço de farmácia, então, a área de dispensação se transformou em gerenciamento e logística de medicamentos,
composta pela central de abastecimento, por farmácias satélites no bloco, Centro Cirúrgico Ambulatorial, Emergência, CTI e a unidade Álvaro Alvim, pela central de misturas intravenosas, a farmácia semi-industrial, e nós éramos, então, unidade de assistência farmacêutica, e nós nos transformamos, nós caminhamos para a farmácia clínica. Ela constituída continua com a farmacovigilância, com o Centro de Informação sobre Medicamentos, pela Unidade Básica de Saúde, Farmácia de Procedimentos Especiais, pelas unidades e equipes clínicas e pela residência multidisciplinar em saúde. Então, estes 20 farmacêuticos atuam no SIM, né? No SIM. Nós temos que saber avaliar muito as evidências. A gente precisa de um suporte básico para avaliação das evidências, o suporte para o desenvolvimento da atividade assistencial. Então, nós temos o Centro de Informações sobre Medicamentos, a farmacovigilância. Então, nós temos uma colega que, entre as suas atividades clínicas, ela também atua na farmacovigilância. Estamos atuando na gerência de risco. Existem os CONSECs, que estão nas suas comissões de segurança, também divididas pelas equipes, cirúrgica, enfim, com representantes farmacêuticos e farmacêuticos coordenando esses CONSECs também. O grupo de uso seguro de medicamentos, que é coordenado pelo farmacêutico, é o grupo de uso do hospital. A residência multidisciplinar integrada em saúde, que conta hoje com 9 residentes. E também esses farmacêuticos, eles atuam em diversas especialidades. Então, na hematologia clínica, no transplante de células tronco-hematopoéticas halogênico autólogo, e essa área é uma unidade de ambiente fechado, uma unidade de ambiente protegido. Na oncologia pediátrica, hematologia pediátrica, também é uma área fechada. Em intensivismo, com CTI adulto, UTI pediátrica, UTI neonatal, também uma área fechada. Na neurovascular, unidade de cuidados especiais. Na pediatria geral, pneumologia pediátrica, psiquiatria adulto, na oncologia, cuidados paliativos, cardiologia, na medicina interna, nefrologia e na emergência. E na nefrologia, então, a gente tem uma colega desenvolvendo um trabalho também com os transplantados. E essas áreas daqui, então, são áreas... O cuidados paliativos é uma área também fechada, mas são áreas abertas daí no hospital. E também vamos atuar, então, em ambulatórios. No ambulatório de fibrose cística, da nefrologia no pós do transplante renal, no ambulatório de HIV pediátrico, no ambulatório de cardiopatia isquêmica, no transplante autólogo, no pré, orientando os doadores, e no pré, para o paciente autólogo que vai se submeter, e para o doador de transplante halogênico. Tá? E também vamos atuar no transplante de células-tronco halogênicos imediato, que não está aqui, que é os primeiros 100 dias, e o tardio, que é depois dos 100 dias. O hospital dia, então, que é onde está esse pós-imediato do TCTH, do transplante, e também se realizam validações de infusões que os farmacêuticos da farmácia de procedimentos especiais realizam. Então, os farmacêuticos, eles vão atuar nessas áreas nós temos, então, na pediatria, ela tem 64 pacientes, nós temos um farmacêutico e um residente que atua. Na oncologia pediátrica, são 25 pacientes, também tem um farmacêutico e um residente. A UTI pediátrica, são 13 pacientes, um farmacêutico e um residente. A CTI 1 e 2 também conta, um farmacêutico e um residente, vão estar responsáveis por 34 pacientes. Os DCTH, hematologia clínica, são 29 pacientes, também um farmacêutico e um residente. E nas equipes, então, a de oncologia, 20 pacientes, um farmacêutico. Na medicina interna, que congrega 7 equipes, são 5 farmacêuticos atuando, e isso representa em torno de 80 pacientes. A nefrologia, com os transplantes, dá 30 pacientes, também temos a farmacêutica,
E na cardiologia também 30 pacientes e não temos ainda nessas áreas residente. Então, para mostrar essa atuação, eu primeiro quis mostrar para vocês qual foi o cenário, como é que nós construímos o que nós temos hoje de farmácia clínica ali no Hospital de Clínicas. Eu vou trazer para vocês a experiência do programa de transplante de medula óssea, a oncologia pediátrica, a atuação na medicina interna nessas equipes e falar um pouquinho da residência integrada também. Então, aqui também seguindo ali a neurovascular, ou seja, são 10 pacientes, a neonatologia e o TNL com 20 pacientes, a cardíaca e a CTI2, 16 pacientes. Também nessas áreas ainda não temos residentes, nós somos o farmacêutico ali atuando. Então, os nossos 20 farmacêuticos da área, quase que eles estão dispostos por equipes, por especialidades. Então, falando e seguindo o que eu adiantei no meu roteiro, desculpa, então, a equipe, como equipe multidisciplinar na área do transplante de medula, ela existe desde 2012, não com a atuação do farmacêutico, mas sim com a atuação do psicólogo, do enfermeiro, do médico e do assistente social, foi da nutrição, da Em94 também. Então, como equipe multiprofissional, o programa já existia. Isso facilitou e muito também a entrada do farmacêutico nessa equipe. Então, em 94, já era realizada a consulta pré-transplante pelo médico e pela enfermeira, eu não domino muito bem. E os rounds, né, as discussões de equipe multiprofissional diário, em 94, então, quem participava era medicina, enfermagem, serviço social, psicologia e nutrição. Em 98, que a farmácia passa a participar da discussão de equipe do transplante autólogo e a odontologia também passa a participar dessa equipe. Em 2011, se inicia o round multiprofissional do transplante alogênico com a participação da residência multiprofissional em saúde. Em 2010, se inicia a residência multiprofissional. E então se dá o acompanhamento no pós-imediato pela equipe. A equipe vem trabalhando desde essa época dessa forma. Nós trabalhávamos, então, várias profissões, né? Mas não tinha uma integralidade como existe agora. Né? Por isso que está aqui. Você quer Só para me trocar tudo ali. Bom. Então, agora estão me ouvindo? Então, com a necessidade de discutir as dificuldades identificadas na avaliação desses pacientes, porque esses pacientes que são submetidos a transplante, eles passam por uma pré-avaliação com a equipe de transplante. E com as demandas e necessidades identificadas pelos membros da equipe, foram propostos encaminhamentos e também vai se dar a necessidade de criar um programa de transplante de células tronco-hematopoéticas. E a gente, então, chama a bioética para construir uma matriz de ações profissionais e discussão dos casos dos pacientes. Então, aqui nós passamos a trabalhar de forma integrada. Então, nós temos um roteiro multiprofissional, nós vamos saber o que um colega e o outro vai falar na equipe, nós temos uma mesma linguagem, a gente discute os problemas e as dificuldades em equipe. Isso é muito importante, que é diferente de tu ter várias profissões trabalhando juntos, mas não integradas, interligadas. Tá? Então, o programa, ele é um programa que visa promover, organizar e aperfeiçoar as ações multiprofissionais relacionadas ao transplante, proporcionando uma assistência de qualidade que resulte em melhores desfechos e mais qualidade de vida aos pacientes com indicação e aos submetidos ao transplante. Então, isso aqui é um resultado de um trabalho que a gente vem participando junto à equipe desde lá de 98, enfim, que a gente vinha participando junto com a equipe.
Então, os objetivos específicos desse programa é avaliar o candidato que se submete ao transplante de células-tronco, orientar os pacientes no pré, familiares e cuidadores, orientar os pacientes no pós, os familiares e os cuidadores também, captar doadores de sangue e plaquetas por aférese, avaliar os doadores de células halogênico autólogo, elaborar um plano de atendimento para a internação. Então, nós vamos identificar nessa avaliação pré quais são as dificuldades que a equipe vai enfrentar durante a internação deste tipo de paciente. E vamos elaborar, então, um plano de atendimento. Depois, nós vamos elaborar um plano de alta, vamos monitorar esses pacientes no pós-transplante e vamos elaborar e manter também indicadores do programa. Então, esse aqui é a composição de todas as profissões que compõem esse programa: bioético, odonto, administrativo, fisioterapeuta, hemoterapeuta, nutricionista, oncologista pediátrica, psicologia, recreação terapêutica, serviço social, todos compõem esse programa, então. Então, aqui, para a gente entender, nós vamos interagir entre nós. Isso aqui vai ser mais ou menos a lógica da residência também multiprofissional. Mais adiante eu vou falar. Então, todas as ações são centradas no paciente, onde todas as profissões vão interagir entre si com foco no paciente, no cuidado, na atenção ao paciente. E isso e falando nessa mesma linguagem, estabelecendo essa matriz de atendimento, onde todos atuam, claro, respeitando a individualidade das suas especialidades, vão trabalhar de forma integrada para esse paciente. Num trabalho, então, multiprofissional, de fato. Então, assim, também para mostrar, conforme as necessidades e as demandas que vão surgindo, como a gente vai elaborando e vai desenvolvendo e aprimorando esse atendimento e a nossa atuação nos grupos. Tá? Então, nós desenvolvemos um roteiro de avaliação pré-transplante, nós dividimos em 2 dias, porque imaginem aquela quantidade de profissionais, um paciente passar por todo mundo só num dia fica complicado. Então, nós dividimos em 2 dias de atendimento, onde nós, então, estamos no 2º dia, que nós atendemos uma vez por semana, lá na farmácia de procedimentos especiais, ele segue esse roteiro. Então, é o dia, esses 2 dias, o paciente vai conhecer todos os profissionais que vão cuidar dele. Tá? Vão cuidar desde esse momento até o pós-transplante, enfim, durante toda a internação, todas as dificuldades que ele tiver, e ele vai conversando conosco, e nós vamos encaminhando, enfim, ele vai conhecendo toda a equipe que vai cuidá-lo. Então, nós desenvolvemos o programa, os colegas, nós desenvolvemos, então, uma matriz de atendimento multidisciplinar do paciente pré- e pós-transplante. Tá? Então, com as ações, né, no pré-ambulatório, com essa avaliação, com as orientações de conduta, então, uma área educacional no pré-transplante, com a elaboração desse plano, vai ter problemas sociais, nós vamos discutir problemas psicossociais, e esses problemas vão se refletir, por exemplo, na questão de para tomar seus medicamentos, vai ter problema de aquisição, enfim, todos os problemas que são identificados por toda a equipe, para que a gente possa, então, trabalhar num plano de atendimento. Orientações e condutas, então, no pós, até 6 meses, que é onde nós vamos acompanhá-los durante o hospital dia, que é a internação dia, e o pós-tardio, que é até 2 anos, que ele vai para o ambulatório e pode retornar para o hospital dia, dependendo da necessidade. Então, aqui nós estamos começando agora esse ano, porque somos poucos, né? Então, a residente que o diga, né? Que ela é uma boa parceira. E, então,
Agora eu vou assim. Então, esse aqui, o que eu trouxe ali, foi o programa Como Ele Existe. Esse programa hoje ele vai ser usado, ele está sendo usado para o desenvolvimento do programa na área da oncologia. Todas as áreas de transplante se prestam, é muito importante o trabalho multiprofissional. Como programa estabelecido, então, nós temos esse de transplante e está gerando novos programas. Tá? Isso aqui é um exemplo da inserção do farmacêutico na equipe multiprofissional e como é que ele chegou até aqui, elaborando e fazendo parte como membro efetivo de um programa. Tá? Na unidade de oncologia pediátrica, e aí nós vamos ter uma atuação que é a mais geral em todas as outras unidades, nós temos, então, uma internação também em área fechada, conta com os 25 leitos, são crianças, até 18 anos, mas, às vezes, pode receber paciente um pouquinho mais velho. Atende às especialidades de oncologia e hematologia pediátrica, aqui também eles realizam transplante, mas só transplante autólogo. E aqui se trabalha com a equipe multiprofissional desde 1994, mais ou menos. Já se tinha esse trabalho, começa assim, então já tinha os rounds, enfim, começa a se formar essa equipe também. Tá? Então, é composta por médicos, enfermeiras, nutricionistas, farmacêuticos. Eles têm um pedagogo, tá? Professores, então, para manter a criança não perder o ano letivo, existem vários programas, que daí eu não vou saber explicar para vocês, mas trabalhando junto com essas crianças. Então, aqui, o farmacêutico ele vai participar dessas discussões através dos rounds da equipe, com a equipe multiprofissional. E a participação nos rounds ela se dá não só na oncologia pediátrica, como nas outras áreas, nas outras equipes clínicas que eu já citei e vou continuar citando aqui. Então, os rounds têm vários tipos, nem sempre nós vamos ter um round à beira do leito. Na unidade de ambiente protegido, como a gente tem pacientes neutropênicos, nós não fazemos rounds à beira do leito. Nós temos, uma vez por semana, um round com a equipe multiprofissional. E na oncologia pediátrica tem o round na beira do leito, mas também tem o round multidisciplinar, onde nós vamos trocar essas informações sobre os pacientes e estabelecer o plano de alta, o plano de tratamento, enfim. Depois, então, isso assim para trazer no geral nessa questão dessas discussões. Então, sempre num round vai ser dito o diagnóstico, vão ser trazidos os problemas, vão ser trazido a parte contra problemas infecciosos ou dificuldades, que demandas geram. E aí se estabelece essa estratégia com as diversas profissões. Um outro exemplo, então, da inserção também do farmacêutico na equipe multi, então, é a inserção na medicina interna. Esse aqui daí é um trabalho bem mais recente da nossa unidade de farmácia clínica, em que foi medido o antes e o depois da atuação dos colegas. Então, é um estudo que, a partir, então, de 2015, de outubro de 2015, 8 farmacêuticos foram inseridos nas equipes da medicina interna. Oncologia, cardiologia, nefro. E a gente passa, então, a olhar mais especificamente para 160 pacientes. A gente sempre olhou para todos os pacientes, mas aqui com mais aprofundamento, participando da equipe, enfim. Previamente, a atuação desses farmacêuticos ela ocorria somente na unidade de internação, sem a participação dos rounds, ou seja, o farmacêutico ele ia à unidade de internação, ele participava na unidade, ele não era da equipe. Hoje, ele é da equipe. Tá? Então, se compararam os indicadores antes, de junho de 2015, onde não havia atuação do farmacêutico na equipe, só na unidade assistencial, com junho de 2016, onde já tem, então, a atuação da equipe. Aí foi avaliado esse acompanhamento farmacêutico, as intervenções após a revisão da prescrição médica. Esses dados daí foram avaliados, enfim, e
Então, o que se viu? Então, é o seguinte, foram internados 4.460 pacientes, no período pré-inserção do farmacêutico nas equipes, e após foram um total de 4.373 pacientes, após a inserção do farmacêutico. Foram acompanhados 26% desse número, que corresponde, então, a 1.220 pacientes, antes da inserção, e após a inserção, 2.188 pacientes, correspondendo a 50% dos pacientes. Além do aumento, então, então, nós aumentamos o número de acompanhamento de pacientes, no momento que a gente passa a participar dos rounds da equipe multiprofissional. Também tivemos, então, um aumento do acompanhamento após a inserção e com todas as atividades realizadas pelo farmacêutico. Não só avaliamos a prescrição médica, mas também se envolve com questões de planejamentos de alta, com a questão da conciliação, validação, entre várias e diversas atividades que são desenvolvidas. Nos rounds, então, a gente vai exercer, a gente vai discutir, e é importante, a questão do raciocínio clínico. E isso vale para todas as áreas que a gente atua, não só transplante, oncologia, enfim, a medicina interna. É muito importante essa participação e a forma como a gente deve participar e entender o objetivo daquela terapêutica, isso só discutindo com a equipe. Então, aqui, esse trabalho, nós conseguimos medir um antes e um depois, mostrando essa inserção do farmacêutico e como ele vai refletir nesse acompanhamento. Então, ele aumenta, né? Então, quando não tinha atuação, aí a gente compara a questão dos acompanhados, que, além de ter aquela avaliação, que nós temos uma triagem farmacêutica, a avaliação da prescrição farmacêutica, são avaliadas doses, enfim, vários itens são avaliados, mas também com a questão no enfoque mais clínico. Tá? Não sei se vocês perguntem depois se eu fui clara. Então, nós tivemos aqui um aumento considerável do acompanhamento desses pacientes. Tá? Isso faz, então, com que a qualidade também, o enfoque desse acompanhamento, dessa análise, também ela modifica um pouquinho. Então, aqui, comparando as atividades também, antes e depois, né? Com conciliação medicamentosa, quando não tinha atuação em equipe, eram 7%, hoje aumentou 9%. A validação dos medicamentos também houve um aumento. As interações medicamentosas avaliadas também houve um aumento considerável, porque daí tu também faz uma avaliação mais complexa desses pacientes. Tá? Porque quando a gente não está assim, inserido na equipe, a gente quando está distante do paciente, a gente tem uma avaliação da prescrição, e onde a gente, claro, vê a pertinência, vários dados são avaliados. Quando nós estamos inseridos na equipe, a nossa visão dessa prescrição também muda bastante. Às vezes, a gente tem uma avaliação que a gente pressupõe, enfim, farmaceuticamente, aquilo pode estar adequado ou pode não estar muito adequado, mas existe uma justificativa clínica. Claro que também vamos entrar em contato com a equipe, os colegas entram, a gente tem uma avaliação bem complexa. Hoje, nós, no serviço, temos uma comunicação, uma interação entre todos os colegas muito bacana, assim, entre todos, nessa avaliação, porque com a vinda desses farmacêuticos também se dedicando só à parte clínica nas equipes, isso também facilita muito essa questão da avaliação ali da triagem, da dispensação, que a gente precisa também ter toda essa questão logística, e eu coloquei antes também, para garantir o medicamento lá na beira do leito. Tá? E, seguindo aqui, a gente também, então, tem a questão da educação na alta hospitalar, também, que aumentou muito. As reações adversas a medicamentos notificadas, e as consultorias solicitadas.
ela diminuiu, porque o farmacêutico passa a estar inserido ali, ele está ali junto. Então, ele não precisa solicitar, muitas vezes, via sistema, uma consultoria, porque o farmacêutico já está ali e é solicitado a toda hora. Por isso, também é muito importante o farmacêutico estar na unidade de internação. Trancou. Aí vai aumentando aqui. Então, aqui mostrando, né, a questão da conciliação, que aumentou em 29%, a validação com a inserção do farmacêutico aumentou em 22%, a avaliação das interações medicamentosas teve um aumento considerável, e na educação da alta muito grande, 160%. Assim. E é muito importante essa orientação, esse plano de alta também. Quanto melhor orientado, melhor ele vai tomar os remédios do paciente, provavelmente ele não retorne tão cedo ao hospital, ou não retorne, né? É aqui também, então, para mostrar sobre as intervenções, então, sem atuação e com a atuação, com a inserção do farmacêutico, que vai aumentando essas intervenções. Aí nós temos intervenções na questão da avaliação de compatibilidades, interações, tempo de uso, indicação, enfim, várias intervenções são feitas e conversadas, sempre discutidas com a equipe também. Tá? Então, houve um aumento aqui muito grande das intervenções farmacêuticas, uma vez que passamos a atuar nas equipes, por especialidades. Tá? E a adesão, porque não adianta só ter intervenção sem adesão, né? Mas temos uma boa adesão, em torno de... Não, a diferença não foi assim tão grande, mas nós temos uma intervenção boa, 70%. Boa. Seria excelente se fosse 100%, mas ela é 76%, é muito boa essa adesão às orientações, às intervenções. Então, houve um aumento também na questão da adesão. E aqui eu trago o resultado das atividades da sessão, daí não é só da medicina interna. E aqui nós estamos falando de toda a sessão da farmácia clínica que foram realizadas no ano de 2015, então, 2.500 conciliações, foram 1.837 validações, avaliações de interações e incompatibilidade, 606, educação com questão do plano de alta, 1.389, RANs encontradas, 338, ela pode ser aumentada, o número de consultorias, de 1.885, e nós tivemos, nesse período, 138 mil prescrições avaliadas, tivemos 138 mil prescrições, dessas, 75% foram validadas por farmacêutico, tiveram mais de 5 mil intervenções, e nós tivemos 68% de adesão às intervenções nessas prescrições. Então, a importância dessa experiência para o profissional e para as pessoas atendidas, né, ela tem sido muito benéfica, através, então, da otimização da terapia, ela refletindo no aumento da intervenção farmacêutica, a adesão da equipe médica, as mesmas contribuindo diretamente para a qualidade no tratamento e reduzindo os riscos de os eventos adversos. Em paralelo a todo esse trabalho, então, quer dizer, isso aqui vem lá desde 2000, eu vou dizer 2001, quando nós começamos, 2001, 2002, quando nós começamos com a sessão de farmácia clínica. Em 2010, então, se inicia a residência multiprofissional. Então, a inserção do farmacêutico no programa de residência multiprofissional em saúde também é um outro fato importante que também contribui na inserção do farmacêutico nas equipes. Então, é um trabalho multiprofissional, ele se justifica e se afirma diante da necessidade, ela vem, a residência, né, para atuar interdisciplinarmente frente ao objetivo concreto, complexo, que caracteriza a prevenção, agravos, promoção e a atenção do indivíduo e coletividade, porque na residência a gente vai, então, trabalhar o paciente, equipe, família, comunidade, toda essa integração, rede.
junto. Então, a residência ela é uma construção de conhecimento no âmbito da especialidade e subespecialidade, na complexidade dos problemas. Então, é importante conhecer as áreas de atuação, os problemas, a ação dos profissionais de saúde, e aí vem sendo organizada uma lógica da fragmentação da atenção, medida fortemente pelo mercado, em detrimento da lógica da integralidade, que busca responder às necessidades sociossanitárias, demográficas e epidemiológicas da população. Então, a importância de conhecer as especialidades, a complexidade dos problemas e como é que nós vamos trabalhar essas complexidades, elaborando planos de ação, integrando toda a lógica dessa questão das necessidades de saúde. Tá? Então, visa o trabalho em equipe, por isso que eu falei que aquela foto, se vocês lembram, aquele desenho onde eu tinha todas as profissões e no meio paciente, ela entra um pouco na lógica ali, faltaria a relação com a comunidade, com a atenção primária também, ali, a interação. Enfim, então, ele visa esse trabalho em equipe, ele tenta abranger esse conjunto de necessidades, humanizar a assistência, promovendo a integração da atenção. Então, cada profissão tem um núcleo de competência própria, mas ele interage entre si. Isso é importante quando a gente faz, porque trabalhar em equipe de verdade, tu tem que ter uma interação entre os vários atores daquela atividade. Não posso vou lá, faço a minha ação e vou-me embora. Não, eu tenho que saber a consequência, que vai ter consequência na ação da enfermeira, do médico, e, claro, não só vou olhar lá para o paciente, mas ela também tem que interagir, a gente tem que se conversar entre as profissões. Então, o intercâmbio dos saberes, né, é muito importante. Esses trabalhos, então, o trabalho interdisciplinar e multiprofissional vai disponibilizar os múltiplos núcleos de competência para atenção, somados, redimensionarem esse trabalho individual. Potencializa, então, um campo rico de possibilidades e criatividade, reafirmando a necessidade de inovar a gestão, a organização e a atenção no sistema de saúde. Isso é o que a residência nos traz e colabora bastante com essa inserção do farmacêutico na equipe multiprofissional. As áreas de concentração do núcleo de farmácia, então, hoje nós temos no adulto crítico, CTI emergência, na saúde da criança, unidade de internação pediátrica, UTI pediátrica, na oncohematologia, oncologia pediátrica, unidade de ambiente protegido e transplante de células-tronco, no controle de infecção, atenção básica, unidade básica de saúde, nas equipes de estratégia de saúde de família, e onde realizam visita domiciliar e participam do programa de saúde na escola. Tá? Então, tudo isso, e aqui eu trago então aqui as fotos, a gente trabalha, estuda bastante, mas também a gente se diverte aqui. Né? Aqui é o primeiro grupo de residentes farmacêuticos da multiprofissional. E aqui a nossa equipe, em diferentes momentos, aqui na unidade de ambiente protegido, na oncologia pediátrica, aqui são todos os colegas da farmácia clínica que desenvolvem esse trabalho, que é muito bacana, com muita possibilidade ainda para crescer, para desenvolver, que a gente vem trabalhando com essa inserção na equipe multidisciplinar. Tá? Acho que o que eu tinha para contar para vocês era isso. Se vocês quiserem perguntar, estou à disposição. Alguma pergunta, alguma curiosidade? Tem bastante estudante aqui. Tentei fazê-los que venham participar conosco, participar desse crescimento aí. Bom. Alô, alô.
Joyce, acho que está todo mundo ouvindo? Parabéns, tá? Eu acho que o Clínicas foi um dos pioneiros aqui em Porto Alegre a trabalhar com farmácia clínica. E a gente vem acompanhando esse trabalho lindo, maravilhoso que a equipe tem feito. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Já que temos aqui muitos acadêmicos, provavelmente, né? Eu não conheço todos vocês, mas acredito que sim. Quais são os grandes desafios assim para a inserção do farmacêutico? Como é que é o desafio para o farmacêutico se inserir nas equipes, né? Que a gente sabe que o farmacêutico é um pouco tímido, né? Ele acaba às vezes não acreditando em todo o potencial que ele tem e tendo uma certa dificuldade assim de inserção de início, né? De aceitação, de medo, enfim. Como é que é isso para vocês, assim, na tua experiência lá no Clínicas? Como é que foi percebido isso? Como é que tem sido lidado? Bom, eu vou contar da minha experiência, assim, a gente tem que estudar muito. A gente, quando tem que entender, saber ouvir, a escuta é muito importante, entender qual é a dificuldade. A gente tem que conhecer o nosso serviço de farmácia no hospital. Isso é muito importante também, porque a gente sabe, conforme aquela dificuldade que é apresentada também, que caminhos nós vamos também percorrer. Porque não é só na questão, tem as discussões clínicas, mas também tem questões que a gente vai fazer um elo, né, ali na ponta com a questão mais logística. Então, a gente tem que conhecer como é que funciona o serviço, como é que funciona o hospital, e a gente tem que conhecer do assunto com o qual nós vamos estar trabalhando. Se nós vamos lá para a oncologia pediátrica, o que a gente tem que conhecer, desde como prepara, como dilui, os medicamentos. Aí, a questão do paciente oncológico, a gente tem que olhar o paciente, não é o medicamento, né? O medicamento está inserido num cenário. Então, nós temos aquele paciente que tem uma doença, que precisa de um tratamento, e nós somos o profissional do medicamento que vai colaborar nesse tratamento, ou ser o tratamento, vamos dizer, entre aspas, talvez seja. Enfim, então, a gente tem que conhecer a doença, o raciocínio clínico, isso tudo é estudando, é lendo, é perguntando, e a gente tem que sempre buscar nesse sentido. A gente vai ter muita dúvida, mas a gente tem que buscar sanar as dúvidas, e os médicos, eles podem ser mais difíceis, mas eles são acessíveis. A gente mostrando essa busca desse conhecimento é muito importante, e identificando as necessidades. Então, vai para um round, vai preparado, lê sobre esse paciente, vê alguma coisa, por mais geral que seja, mas vai sabendo sobre qual é a doença, o que vai ser tratado, o que vai ser discutido. Tu já está acompanhando ali durante a semana aquele paciente, tu tem ideia das dificuldades, se está apresentando reação ou não, enfim, o que vai ser discutido no round. Então, aí tu também tem como te colocar, participar mais. Às vezes não vai saber, mas e com a participação, acompanhando essa discussão de equipe, a gente vai aprendendo o que é importante, como é que a gente atua, e saber buscar a informação. A gente tem que saber avaliar muito bem as evidências também, para saber colocar esse conhecimento teórico na prática. Então, a gente tem que saber as fontes de informação, conhecer as evidências, saber avaliar a qualidade dessas informações e como aplicar naquela situação prática. Sei. Estou chegando aqui agora em Porto Alegre, no interior, tá? Trabalhei em Rio Grande, em Pelotas. Como é que se deu essa inserção do farmacêutico? Foi fácil, saber? Em Pelotas, em Rio Grande, não sei como é que funciona em Porto Alegre, na capital, mas em Pelotas, em Rio Grande, a gente vê um preconceito, principalmente dos médicos, muito grande. Assim. Porque, tipo assim, o farmacêutico não sabe muita coisa. Então, assim, principalmente em relação a, assim, ó, participando dos rounds, nós somos muito mal vistos, assim. Nós não somos muito bem vistos, digamos, nos rounds. Nós somos chamados para o round, porque acho que nessa visão de temos, né,
participei lá no Hospital da PUC, onde eu trabalhava na Santa Casa do Rio Grande também, trabalhei no Hospital São Francisco de Paula em Pelotas, éramos chamados para os ralos, mas aí era, tipo assim, para constar, porque nós, na verdade, não queríamos grandes participações de farmacêuticos. Não sei como é que funciona, porque eu vi que realmente, pelo visto, é diferente aqui, fiquei bem feliz com isso, mas o preconceito era muito grande, muito grande. Eu precisei, até que, assim, como se deu essa inserção, assim, porque o preconceito era muito grande. Então, essa coisa que ela falou, assim, eu me senti intimidada. Tipo assim, por mais que a gente estudasse no caso, às vezes eu preferia ficar quieta. A gente tem que ver qual é a necessidade, tem que identificar essa necessidade, a gente tem que se fazer necessário também. Então, eu acho que ali nós tivemos uma sorte que nós começamos por equipes que davam abertura, mas no início também, a gente participava e não abria a boca, mas a gente, por exemplo, assim, eu vim da área da quimioterapia, então eu tinha um produto, vamos supor assim, eu ia discutir a quimio, né? Eles tinham dificuldades com a quimio. Quais são as dificuldades que o médico tem naquela especialidade? Eles têm dificuldades de prescrição, eles têm dificuldade com muitas coisas. Então, identificar essa dificuldade e se mostrar parceiro a ele nessa situação. Isso é uma forma da gente ir se aproximando, entende? Ou através de comissões, enfim, que vão se surgindo, né, os hospitais, mas também entendendo a necessidade do paciente e a necessidade que o médico também precisa. Porque daí ele também precisa que oriente a alta. O médico sempre tem dificuldade de prescrever os medicamentos endovenosos. Ele tem volume. Qual é o volume que eu prescrevo? Eles não sabem. Quem vai dizer isso para ele é o farmacêutico. E assim a gente vai, de formiguinha em formiguinha, degrau em degrau, mas, enfim, assim a gente vai. Por isso eu falei em saber ouvir, saber identificar a questão, a necessidade do paciente e do profissional. A enfermagem, por exemplo, ela tem uma necessidade absurda ela necessita de auxílio para organizar a administração de medicamentos endovenosos. Quem é que vai ser esse auxílio a elas? O farmacêutico. Eu falo estudar porque aquilo que a gente for falar, a gente vai falar com mais segurança, com mais conhecimento, que a gente precisa transmitir segurança para o outro profissional, para ele nos chamar de novo. Então, ele ficando satisfeito com a sua dificuldade sanada, ele vai procurar de novo aquele profissional. Eu acho que é por aí. Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Shirley. Eu trabalhei 19 anos no Hospital Moinhos de Vento, então também tive um pouco de experiência, né, nessa construção e nessa inserção do farmacêutico na atividade hospitalar. Tá? Então, assim, um grande segredo que eu acho que a gente conseguiu no hospital desenvolver, segredo ou conquista, enfim, o farmacêutico sempre quando vai conversar com o médico, ele vai munido de informações. Isso nos diferencia. Tá? Isso a gente até outro dia comentava aqui com colegas, que quando a diferença da conversa do farmacêutico com o médico é sempre porque ele se diferencia quando ele se respalda na informação. Então, a gente nunca vai conversar com um médico sem saber bem de toda a informação da prescrição, de quais as possibilidades que tu tem no teu hospital para trocar, né? Tu tem que estar respaldado. Quando a gente se firma nessas estratégias, o médico nos vê bem. Quando a gente vai com pouca informação, a gente leva lambada, né? Leva tapa na cara mesmo. Então, assim, é um aprendizado e eu acho que a gente vai aos poucos e vai sempre. Então, assim, muitas vezes a gente ia para rounds também só como ouvinte, né? Até a gente se sentir mais seguro, até a gente conquistar um espaço. Agora, quando a gente começa a trabalhar no dia a dia, como o Clínicas fez e outros hospitais estão fazendo, o farmacêutico inserido lá na equipe, avaliando a prescrição, conhecendo os médicos dia a dia, conhecendo as equipes buscando pelo farmacêutico, vai se tornando uma realidade mais fácil para o farmacêutico enfrentar, né?
Agora, a gente não tem que ter medo de enfrentar, tá, pessoal? A gente precisa ir conhecer o outro lado da assistência. A gente não pode ficar só dentro da farmácia. A gente tem que ser curioso, a gente tem que ir lá ouvir, conhecer, participar do máximo de reuniões e de encontros técnicos possíveis com as equipes multidisciplinares, que é assim que a gente aprende e é assim que a gente conquista o espaço, né? Então, não é fácil, mas tem como fazer, né? E não vamos acertar sempre, né? E não temos obrigação de saber tudo na hora, né? Então, a gente pode, sim, buscar informação, mas, assim, fazer também respeitando mais o médico, porque daí a gente conquista ele. Se a gente vai querer bancar, enfrentar, se achar, às vezes, com uma posição assim de achar, não, eu domino isso, a gente não vai se dar bem. Então, a gente precisa ter sabedoria, ter paciência e construir essa relação, porque é uma relação de confiança que a gente busca e constrói em equipe. Tá? Então, não é tudo louros e flores, né? Às vezes a gente tem espinhos, tá? Tem. Mas, graças a Deus, assim, são poucos, né? Não são tantos. A gente colhe muito mais coisas positivas do que o contrário, tá? Vai ter sempre o médico que vai se achar soberano, que vai achar que a gente não sabe nada, mas tem muita gente querendo dividir com a gente essas angústias, esses conhecimentos, né? E outra dica que eu dou, assim, ó, pensem sempre no paciente. Tudo que vocês fizerem, vocês colocarem o pé dentro da assistência, já pensem no paciente, sempre, sempre, sempre. Esse é um grande segredo. Isso nos diferencia. Quando a gente só pensa no umbigo, ou só pensa lá na farmácia, no mundinho da gente, nós não vamos ter sucesso. Então, se nós estamos pensando no paciente, a gente vai ao encontro, né, dos outros profissionais, porque eles também eles são mais beira de leito que nós, né? Ainda são, né? Ainda nossa realidade ainda não é tão frequente à beira de leito, né? Então, quando eles enxergam que nós temos interesse no paciente, que nossas ações de farmacêutico são voltadas para o paciente, eles nos acolhem, tá? Primeiro, dar parabéns para a Joyce, mais uma vez, né, pela brilhante apresentação. Eu tenho um dado do Ministério da Saúde que uma média de 60 mil internações por uso inadequado de medicamentos. E aí, numa dos slides que você apresentou, vocês identificaram, essas 60 mil internações geram um custo para o SUS em torno de 1,5 a 3 bilhões de reais por ano. E num dos slides teus, falou em identificado 606 interações medicamentosas e 338 reações adversas a medicamentos. Eu queria saber se o hospital, de alguma forma, mede o custo efetivo desse trabalho da farmácia clínica, se vocês têm como, se não mede, se vocês teriam como gerar esse indicador para mostrar, com o trabalho dessa equipe de farmacêuticos, o quanto vocês geram de economia para o SUS, né? Porque na hora que a gente começa, eu tenho esse entendimento que a gente precisa começar a mostrar o nosso trabalho em dados financeiros, seja a farmácia clínica nos postos de saúde, na farmácia comunitária, e principalmente no hospital, né? Se você tem esse indicador assim para mostrar, porque o gestor lá, quem assina, na hora dele decidir contratar mais farmacêuticos, ele vai ver quanto que isso dá no bolso dele de dinheiro, né? Então, se vocês têm essa medida. Bom, nós não temos assim, nós temos vários indicadores de medida da nossa atuação, da nossa atividade, que é através das conciliações, das validações, das intervenções, das consultorias, das orientações de alta. Mas assim, isso não traz um custo direto. A gente vai trazer um custo indireto, uma redução, uma racionalização que a gente está trabalhando, reduzindo as complicações, o tempo de internação, né, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para medir. Tá? Então, quando a gente faz aquela alta para medir se aquele paciente retornou ou não, se aquela alta, aquela orientação foi adequado ao impacto que teve, né, isso é uma coisa também a gente tem que buscar desenvolver. Então, a gente mede nessas questões, né, quantas avaliadas, mas que vai trazer esse custo indireto do paciente. A farmácia clínica é muito complicado a gente medir
custo, assim, impacto no custo, porque justamente tem muita questão agregada, nem avaliar o custo de tratamento no hospital a gente consegue, às vezes, bem adequadamente, enfim, é bem complicado, né? Mas a gente tem que desenvolver, assim, metodologia, enfim, mas o sistema de saúde também ele não é um sistema muito fácil que a gente possa ver esse impacto. Ele é complicado, né? Então, é um sistema bem complexo, enfim, e nós medimos nessa questão a nossa inserção, né? E a gente, claro, quer medir, gostaria muito de trazer esse dado, né? Nós reduzimos tanto, né? Vamos ver, mas a gente tenta quantas altas, enfim, que a gente vai tentar medir. A gente também tem que ter os fluxos, né? Desenvolver isso. Acho que isso tudo tem planos para desenvolver a forma nessas medidas, né? Mesma coisa, por exemplo, se tu vai avaliar se o medicamento está na dose alvo ou não está na dose alvo, quanto que isso reduz, né? Isso é mais palpável de reduzir, de avaliar, desculpa. Eu acho que não sei, mais alguma pergunta, alguma coisa? Bom dia. Eu sou acadêmica do curso de farmácia da Unicampus de Santiago. Não é uma pergunta, mas voltando ao assunto do farmacêutico e médico, lá nós temos um projeto de extensão de Educafar Farmácia Clínica, né? E o nosso contato é direto com o paciente fazendo atendimento domiciliar através do SF municipal. Nós, ao contrário, né, de como a moça falou dos hospitais, claro que eu sou acadêmica, não sou nada demais, né? Mas a gente foi ver, mas a gente, através, com os médicos, a gente foi muito bem acolhida. E a gente vê a necessidade deles com o farmacêutico. Aí a gente recolhe informações, interação medicamentosas, tudo, né? A gente pega as caixinhas dos medicamentos dele, né? E leva tudo para o médico, né? Porque é ele que faz o atendimento do paciente. Foi muito positivo tudo isso, porque há uma necessidade grande dar informações de nós, farmacêuticos, com eles. Eu não vejo assim nós batendo de frente com eles no futuro, né? Vamos dizer assim. Porque eu acho que nós temos muito a crescer ainda. E o atendimento domiciliar é o que mais está crescendo, eu acho. Porque tem pacientes que não conseguem ter um contato direto com o médico, né? Então, eu acho que assim, a tendência é só crescer. E nós temos que ter sempre munidos de informação, né? Se não puder responder na hora, pesquise e vamos levar depois, que é o que a gente faz. Claro que nós temos auxílio das nossas 2 professoras lá. Então, a gente recolhe informações, pesquisa, vê as interações, depois apresenta ao médico, se na hora a gente não tiver. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, assim, né? De conseguir ter esse round de farmacêutico e médico. Tem muito a crescer, eu acho, ainda. E não podemos ter medo, né? A gente não é menos que eles, não. Mas é assim que a gente vai plantando as sementinhas e a gente vai trabalhando e vai conquistando. Com certeza. Colegas, eu vou chamar de equipe. Exatamente, a equipe. A gente vai trabalhando, mantendo o nosso espaço. E até porque lá, agora, eles muito perguntam para a gente a forma correta de muita coisa, como administrar os medicamentos, né? Que cada um sabe um pouquinho, né? Nem todo mundo sabe. Por isso que é importante estudar aquele medicamento, a forma de administrar, naquela situação. Por isso que é importante a gente olhar, não adianta a gente saber a monografia só do fármaco, entendeu? Isso. Tem que saber onde é que nós vamos usar esse fármaco, quem é que vai usar, de que forma vai ser. A mesma coisa quando a gente vai fazer orientação de alta ou vai, né, auxiliar os pacientes a tomar os seus remédios, tem que ser na linguagem que eles nos entendam. Exatamente. Tem que ser na linguagem que eles entendam, direto, não adianta... ser uma linguagem bem popular, É, direto com enfim. o paciente, né? É isso. Não adianta a gente querer lá e falar o que a gente aprende dentro da faculdade, eles não vão entender nada. Mas aí é que tá, o profissional tem que saber, os professores ensinam, eles dão todas as ferramentas para a gente poder exercer a nossa atividade profissional. A gente recebe essa formação durante os 5 anos
de faculdade da gente. Os professores, eles nos orientam, eles nos guiam nesse sentido. Eles mostram como usar as informações, onde estão essas informações. E aí, depois que a gente sai da faculdade, que a gente vai para a área profissional, o que a gente tem que aprender a fazer? A usar toda essa bagagem que eles nos transmitiram na prática daí. E aí, claro, que é importante os estágios, todas essas disciplinas que dão vivências práticas, aprendendo. Quanto mais experiência, melhor a gente vai saber usar aquela informação naquela situação. Eu não olho mais o remédio, eu olho a situação, o problema, o paciente. E como é que eu uso essas informações. Então, é isso. Exatamente. E se aí, não tem junto ao informação na hora, a gente procura, a gente busca, a gente faz reuniões, das reuniões a gente leva para o paciente, do paciente a gente leva para o médico. É isso aí que a gente faz lá. E é muito gratificante, é muito legal. Isso aí que é importante. Então, não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Senão, eu também vou agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, agradecer mais uma vez o palestrante. Queria agradecer aí a caravana que veio da URI Santiago, né? Vi várias carinhas que eu me lembrei da palestra que eu tive, santiaguenses, né? Prestigiando. Então, obrigado. A gente vai fazer um intervalo e retomamos às 10h45 aqui nesse auditório. Obrigado.